Ele é bom de bola e curte aquilo que a adolescência traz de melhor, mas digamos que nem sempre foi assim. Eu era bastante tímido, porque muita gente falava, fazia bullying comigo, me chamava de gordo. Então eu também me tentava afastar das pessoas. Se não gostava de fazer trabalhos em grupos, que as pessoas também cobravam mais de mim, porque eu usava óculos e diziam que era um nerd, e me passava os trabalhos todinhos, fazia praticamente o trabalho todinho, porque diziam que era um nerd e tinha que fazer isso mesmo. E eu era basicamente escanteado também das coisas. Tinha sido vítima de bullying na escola, então ele teve agressão física, emocional e psicológica. Estava fazendo tratamento com psicólogos, com psicopedagogos, tomando remédios. E foi uma fase muito difícil, muito sofrida para a gente, né? Tanto para os pais como para ele, se adaptar a isso. E enquanto na escola era difícil ter uma boa convivência, foi perto de casa que Léo fez bons amigos. Andresa e Arthur, e eu vivi com eles desde que eu nasci. Andresa, eu cheguei, mãe chegou comigo na barriga, e Andresa já tinha nascido. Andresa é 1 ano mais nova, e Arthur ainda estava para nascer. E ele é meu vizinho, assim, de porta do lado, a gente faz as coisas juntos. A avó dele também sempre cuidou de mim. Quando a gente se mudou para esse prédio, para esse apartamento que a gente ainda mora nele, eu estava grávida de 3 meses, Leonardo. E a gente se identificou com Dona Irene, que é a vizinha, que ela criava a Andresa, que é uma adolescente, também tem 1 ano mais velha do que Léo. E depois foram nascer outro filho, o Arthur. E eles cresceram juntos, cresceram os 3, uma escadinha, um mais velho, um mais novo e Léo do meio. Então foram, como Léo é filho único, foram como se fossem 3 irmãos. E como uma coisa boa leva a outra, foi com as novas amizades que Leonardo começou a conhecer o amigo maior. E eles foram crescendo juntos, e essa família é da Igreja Adventista. Eles iam com aquelas fardas azul, branca, e eu achava interessante. A Andresa e Arthur fizeram o convite para ele participar desse evento. Quando chegou lá, ele foi super bem acolhido. Apesar dele não ser da mesma, doutrina, ele foi muito bem acolhido. E ele começou a se identificar e começou a participar do momento dos desbravadores. Do Clube de Desbravadores surgiu a necessidade de conhecer um pouco mais da Bíblia, até que veio o convite. Eu achei um pouco estranho porque era um dia diferente do que eu ia. Eu era no domingo de manhã e agora seria no sábado. Então no sábado para acordar cedo seria um pouquinho chato, mas eu fui. E primeiramente eu fui e me levaram para uma sala atrás da igreja que era a sala dos adolescentes. Ele se sentia muito bem. E pra gente foi muito bom porque ele começou a participar do estudo bíblico, porque quando ele ia comigo pra minha igreja, ele não se identificava muito. Ele não gostava de participar da missa, ele achava muito complicado entender todo aquele ritual. E quando ele começou, ele também tinha uma aversão à Bíblia. Ele achava que a Bíblia era escrita pelos padres e os padres eram que queriam fazer a cabeça das pessoas. Ele sempre dizia isso e eu tinha muita tristeza sobre isso. Até que um dia eu disse para Deus, Deus, eu entrego meu filho ao Senhor. Faça dele o que você quiser. Foi aí que Deus ouviu e abriu uma porta. O Adole 2011. Quando de repente Luciene ligou para mim, Carolina, olha, tem uma vaga para o congresso. Houve uma desistência, tem uma vaga. Você não gostaria de mandar Léo, não? Eu disse, eu não sei se ele quer ir, porque ele só se interessava pelas atividades dos desbravadores, né? E ela disse, pergunte a ele. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Ela disse, não, eu pago para você. Aí eu perguntei, consultou ele disse, quero ir, e foi. E foi no Adole que Leonardo conheceu o testemunho do cantor Jefferson Pilar. Gostei do testemunho dele porque ele tocou em mim. Eu senti alguma coisa que o testemunho dele que eu fosse para mim. E quando ele disse que quem tiver uma tristeza com a família ou tristeza com alguma coisa que estiver passando, vem aqui pra frente que vamos orar. E eu fui.
eu gostei e queria ir também, que ele orasse por mim. Quando ele voltou do congresso, quando eu olhei para ele estava uma pessoa assim, completamente diferente. Sabe, como se tivesse uma luz assim, ao redor dele. E eu olhei e ele chegou e disse, mamãe, quando houve um louvor lá, e aí quando eu ouvi esse louvor, uma coisa ruim saiu de dentro de mim. E eu senti uma paz, eu senti uma coisa tão boa que eu quero ser crente. Mais uma vez estou aqui, Senhor. Mais uma vez pra confessar que sou pecador. Depois da Dolly, eu tentar conhecer melhor como era os adventistas e a igreja. Eu percebi que era animado, tinha as canções que eu gostei também. Não era uma coisa inovadora que eu também não conhecia. As pregações também eram boas. Quando ele me pediu permissão para ser batizado, tanto eu como o pai, a gente não se opôs, porque a gente viu como ele estava feliz, como ele estava realmente feliz e decidido. Nunca tinha visto ele tão decidido. E aí, quando a gente foi uma festa maravilhosa. O batismo, primeiramente, eu tava nervoso. Eu tava nervoso porque seria uma coisa nova. Eu nunca tinha visto o batismo que a gente precisava tinha sido mergulhado na água assim. Aí eu fiquei um pouco nervoso. Mas foi um momento muito feliz, porque eu estava me batizando numa igreja, numa religião que eu gostava. Hoje, Leonardo continua sendo um garoto bom de bola, que curte o que a adolescência tem de melhor e que tem em Jesus o melhor amigo, aquele que, independente do que aconteça, vai estar sempre ao seu lado. Antigamente eu ficava com o bullying, não mudou as coisas, quer dizer, não mudou, antes era mais, agora é um pouco, as pessoas assim, os amigos ainda brincam, mas antigamente eu ficava muito triste, mas agora eu não ligo mais. Com a religião assim eu também aprendi a perdoar, porque na Bíblia, lendo a Bíblia, que eu também comecei, eu descobri que a gente também deve perdoar as pessoas que fazem mal a gente, então eu não ligo mais por isso. Porque eu tenho que perdoar aquela pessoa que me fez mal. Eu tenho meus amigos agora, que são também da igreja, e meu pai, que eu estou convencendo a ir para a igreja. Então é um lar cristão. E por isso eu sou feliz agora aqui. Tira essa dor.